Oi, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos fazer uma página de journal juntos. Enquanto eu faço um café para acompanhar essa tarde de journal, eu queria fazer um questionamento para vocês que tá na minha cabeça há um tempo e eu quero começar esse vídeo falando sobre ele, porque vai ser mais ou menos sobre isso que eu vou fazer essa página. Então, vem comigo! Eu decidi fazer essa página justamente para poder escrever algumas coisas sobre essa impressão do tempo estar passando muito rápido e também sobre essa ansiedade de achar que perceber, na verdade, que as coisas continuam acontecendo na nossa vida, mesmo que talvez nós não estejamos 100% presentes. Faz um tempo que eu não faço uma página de journal, mas eu juntei algumas coisas para poder montar ela, inclusive imprimi algumas coisas também, umas fotos, um print ali do meu canal, que é uma das coisas que mais tá me marcando agora nesse ano. Desde o início do ano, depois de ter começado a gravar aqui pro YouTube e também ter mudado muitas coisas que eu fazia antes e agora eu não faço mais, mudado um pouco o meu trabalho, eu vim percebendo muitas coisas sobre o tempo e às vezes eu me pego pensando se eu fiz o suficiente esse ano, sabe? Até agora, no tempo que eu tive, ou se talvez eu perdi muito tempo, se eu deixei muito tempo passar. Podia ter usado ele melhor, podia ter aproveitado mais. E eu penso bastante sobre isso, e nessa página eu quero poder reunir um pouco desses sentimentos. Eu gosto muito de escrever, então eu vou deixar alguns espaços para escrever. E eu acho que a colagem, ela ajuda porque é uma forma de você desligar um pouco a sua mente, sabe? Não dá pra só querer colocar os seus sentimentos pra fora através da escrita, se você tá cheio de coisa na cabeça, pensando em mil coisas, uma atropelando a outra. Então, recortar, colar, fazer uma atividade mais calma, mais manual, ajuda a se concentrar um pouco mais, a recuperar esse foco. Outra coisa que eu também penso bastante é sobre como tem coisas que estão o tempo todo acontecendo na nossa vida e ocupando o nosso tempo, que todos os dias, mas que se tornam quase que invisíveis para nós, como acordar, levantar da cama todos os dias, ver uma pessoa que a gente ama, preparar um café da manhã. Por muito tempo, eu sempre corri, sempre pensando no horário das coisas, nunca querendo demorar muito pra fazer nada, sempre queria fazer tudo o mais rápido possível, com medo de não dar tempo, com medo de me atrasar. E essa é uma visão que é um pouco difícil mudar, mas que eu tenho tentado mudar justamente porque agora a minha vida, ela tá mais tranquila. Eu tenho mais tempo de fazer as coisas, tenho mais liberdade, eu tenho mais... posso viver uma vida com menos pressa. E daí eu tô tentando lutar contra essa ideia de que o tempo tá correndo contra mim e eu tô correndo contra ele, sabe? Porque fazer as coisas rápido, mesmo que a gente não esteja atrasado ou precisando fazer rápido de fato, passa pro nosso cérebro a ideia de urgência, a ideia de emergência, a ideia de que você realmente precisa estar em outro lugar ou fazendo outra coisa, ou você precisa fazer aquilo ali muito rápido, porque alguma coisa vai acontecer. Mas no fundo, é só a sua mente ali dizendo pra você que você precisa fazer rápido. E nessa página eu decidi colocar algumas coisas que aconteceram na minha vida nesse ano. O porquê que eu tenho essa impressão de que o tempo passou mais rápido, sabe? E pensando nisso, assim, tipo, por que que a gente sempre tem essa impressão de que o tempo tá passando cada vez mais rápido? Eu fui pesquisar um pouco sobre e eu vi que, segundo a psicologia, essa percepção do tempo ela tenha muito a ver com a nossa idade total. Isso realmente faz sentido, eu acho que eu nunca tinha visto por esse lado, mas é uma coisa que dá pra você perceber. Por exemplo, quando a gente é criança, um ano da nossa vida é muito tempo. Quando você tem 5 anos, um ano é 20% de toda a sua vida, o que faz isso parecer um período muito maior. Já quando você tem, tipo, mais idade, por exemplo, 50 anos, esse mesmo ano, ele vai ser só 2%
de toda a sua vida. Então se você tá com 20, 21, 22, 23 anos, você acaba entendendo que um ano, ele já é uma parcela menor da sua vida do que quando você tinha 15, sabe? Além de que tem a questão que no início da nossa infância, da nossa juventude, a maioria das coisas, elas são uma novidade. E o nosso cérebro, ele tá conhecendo muita coisa nova, ele tá gastando muita energia registrando memórias, registrando informações, registrando aprendizados. E isso parece que acumula mais memórias e nos dá a impressão de que aquele tempo passou mais devagar. Já na vida adulta, a rotina, ela se torna mais previsível. Então não tem tanta coisa para aprender, não tem tanta novidade, não tem tanta coisa diferente. E o cérebro cria menos lembranças, menos memórias. Isso nos dá a sensação de que os dias e os anos realmente estão passando mais rápidos, como se eles fossem mais curtos, por nós termos menos memórias e menos lembranças. É isso muito interessante e pode ser uma boa explicação, não só pra gente entender a explicação psicológica sobre essa sensação, mas também para conseguir lidar melhor com isso, entender que não é uma coisa que só nós sentimos, também não é uma sensação que vem do nada, sabe? É extremamente normal. A minha página ficou assim. Vou deixar uma foto mais de perto para vocês. Eu acho que existe um ponto crucial, assim, pra gente lidar bem com tudo isso, sobre o tempo, sobre essa impressão de que a vida tá passando muito rápido, de que talvez você esteja atrasado, de que talvez você pudesse estar em outro lugar, ou devesse estar em outro lugar, ou esteja fazendo menos do que você deveria. É entender que muitas vezes a impressão e o sentimento que a gente tem não diz respeito à realidade, sabe? Então, você pode se sentir talvez um pouco atrasado, você pode sentir que devia estar fazendo mais, mas não tome isso como a sua realidade, como aquilo que você é, não tome isso como a sua personalidade, e porque isso só tende a te travar, de parar ainda mais. Não tome essa sua percepção de que talvez você precise aproveitar mais a sua vida, de que talvez você precisa fazer mais coisas, se dedicar mais ao seu trabalho, aos seus estudos. Não tome essa percepção como aquilo que você é, como sua personalidade. Então, se você se culpar, se você se martirizar porque você queria ter voltado atrás, porque você queria ter aproveitado mais, porque você não tá fazendo a mesma coisa que as outras pessoas, isso só tende a te travar mais, sabe? Eu acho que isso é um ponto crucial para você lidar melhor com essas sensações que são normais. A gente sempre vai querer mostrar para os outros o nosso melhor, sabe? Você vai sair com seus amigos, talvez vai parecer que todos eles estão vivendo a vida mais perfeita do mundo e satisfeitos completamente com a sua vida. Mas a verdade é que você viu eles por 2 horas e, sabe, você a pessoa não vai se abrir totalmente com você. Eu acho que a gente tem que parar de se comparar, viver o nosso tempo, o tempo das nossas coisas, o tempo da nossa vida, o tempo do nosso universo, da nossa realidade. Então, enfim, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Pegue o seu journal, faça uma página no seu journal também sobre esse assunto. Aqui eu escrevi um pouco sobre algumas coisas que aconteceram esse ano e um pouco também sobre por que eu tenho essa impressão de que o tempo passou mais rápido esse ano. Na verdade, o que eu realmente penso sobre isso é que é só uma impressão, porque parece que todos os anos eu falo isso. Também escrevi um pouquinho sobre o que ainda vai acontecer, né? Sobre o tempo que ainda tem aí, alguns meses pela frente, até terminar o ano e o que eu quero fazer nesses meses. Enfim, foi basicamente isso. Não é com a intenção de você ir fazer uma retrospectiva completa da sua vida, mas sim de colocar um pouco isso pra fora, não só com a escrita, né? Mas o fato de você colar, recortar, fazer essas atividades manuais, eu acho que já ajuda muito, assim, a gente desligar um pouco a nossa mente do dia a dia, das obrigações. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar um like nesse vídeo, porque vai me ajudar demais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!